Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Diga: eu sou a porta das ovelhas. Amém. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Peça ao Senhor para falar o seu coração nesta manhã. Santo Deus e eterno Pai, Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, nós nos deparamos aqui com um texto onde Jesus, ele fala através de uma parábola. O que são parábolas, pastor? Parábolas são comparações que Deus, ele pega do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para transferir verdades espirituais. Nesse contexto aqui, Jesus usou a comparação de ovelha e porta. Ele dizendo que ele era a porta das ovelhas. E nós somos as ovelhas. E também trazendo acerca do pastor, ou seja, aquele que cuida das ovelhas. E Davi, em um dos seus salmos, especificamente o mais conhecido, o Salmo 23, Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Davi tinha o Senhor como seu pastor. E dentro desse texto que nós lemos, Jesus vem falar um pouco acerca da minha e da sua vida como ovelhas. Como ovelhas. E como ovelhas nós temos que entender algumas coisas. Jesus disse que, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus disse? Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus estava declarando que ele é a única porta que conduz o homem à vontade de Deus. Se nós queremos viver a vontade de Deus, não existe outra porta, não existe outro caminho que conduz o homem à vontade de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para chegar até a Deus, para chegar até a vontade de Deus, nós temos que entrar pela porta chamada Jesus. Nós temos que seguir este caminho chamado Jesus. Então não tem como eu conhecer a vontade de Deus para a minha vida se eu não conhecer Jesus. Às vezes as pessoas, elas, como todos nós, passamos por momentos difíceis. Mas a diferença é com quem você está passando. Porque quando você passa sozinho, você não tem proteção, você não tem cuidado, você não tem, enfim, certeza nenhuma. Mas quando você passa com alguém errado,
também vai dar ruim. Mas quando você passa com aquele que diz, eu sou a porta, ou seja, ele não disse eu sou uma das portas, ele disse eu sou a porta. Ou seja, eu sou a porta que conduz o homem à vontade de Deus. Então tem pessoas que estão por aí sofrendo, que estão por aí entrando, saindo, sofrendo, iludidas, enfim. A vida parece que não caminha, por quê? Aí a pessoa, muitas vezes, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é libertar o homem de toda e qualquer situação adversa. Essa é a vontade de Deus. Mas ele disse, olha, não tem como viver a vontade do meu Pai se não caminhar comigo, se não passar por essa porta. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa. Diga, a vontade de Deus é boa. Boa, diga boa. Boa. Perfeita e agradável. Então essa é a vontade de Deus. Então tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, tem algumas coisas que acontecem na vida do ser humano que não é a vontade de Deus. Não é. Só que como eu vou saber se é a vontade de Deus ou não? Se eu caminhar e entrar por essa porta chamada Jesus. Para que eu venha experimentar a vontade dele. A não ser que a pessoa diz, não, eu quero fazer do meu jeito, da minha forma, tudo bem. Ele não te obriga a nada. Só que esteja preparado para colher segundo as suas escolhas. Deus não obriga ninguém a nada. Jesus não pega ninguém pelo colarinho e fala, você vai ter que me servir, você vai ter... Não, ele não obriga ninguém a nada. Nós não podemos estar aqui na casa de Deus por obrigação. Eu vou lá na igreja porque hoje é dia de culto, eu tenho que... Não, Deus não quer isso. Ele quer que você venha com o coração aberto para caminhar com Ele, para viver a vontade dEle e para conhecê-lo mais. Porque você só vai conhecer alguém, começar a conhecer uma pessoa, se você conviver com ela, se você tiver mais contato com ela. Então assim é a nossa vida com Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu quero viver a vontade de Deus, mas eu não quero caminhar com Deus. Eu não quero estar na casa dele, eu não quero. Aqui é o lugar de encontro com Deus. Aqui é o local marcado, o local de encontro com Deus. Você pode encontrar com Deus na sua casa? Pode, quando você ora. Mas aqui é o local aonde você vai ouvir a palavra de Deus. É onde você vai ser orientado por Deus. Pastor, lá na minha casa eu não... Pode. Mas uma das ordenanças, uma dos conselhos de Deus para você crescer espiritualmente, para você viver a vontade de Deus, é estar na casa dele. Olha o que o salmista disse. É melhor um dia. Quantos dias ele falou? Um dia. É melhor um dia na sua casa do que 1000 fora dela. Porque um dia na casa de Deus pode mudar a sua história. Um dia na presença de Deus pode mudar toda a sua vida. Mas vai depender da sua escolha. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. O único que conduz à vontade de Deus. Aí Jesus orienta, diz, olha, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí ele diz, e eles não, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Quem que não deu ouvido para os ladrões e salteadores são as ovelhas. Mas Jesus falou, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores.
Ou seja, apareceram e ainda aparecem até hoje muitas pessoas se dizendo Jesus. Já vieram muitos no passado, antes do próprio Senhor estar na terra, dizendo que era o Cristo. Dizendo que era o Cristo. Mas a Bíblia diz que as ovelhas não lhe deram ouvidos. O que Jesus estava dizendo aqui? Entenda uma coisa, se você pegar um estudo sobre ovelha, a ovelha, ela conhece, o próprio Jesus diz, olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se você pegar um estudo das ovelhas, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece. Se chegar, não é assim, está lá o pastor cuidando das ovelhas lá. Aí tem uma ovelha que eles conhecem, tem um nome, eles têm as ovelhas, malhada, não sei o que lá, e por aí vai. É igual a gente coloca o nome de cachorro. Esse aqui é o Bilu, é o Toby, é o, né, lá em casa tem a Lula. Então cada um, né, a gente tem um animal, a gente coloca o nome nele. E a ovelha também não era diferente, os pastores colocam o nome nelas. Suponhamos que uma ele coloca, malhada, pronto. Se ele chegar lá no rebanho e falar malhada, no meio daquele monte de ovelha, ali vamos supor umas 100 ovelhas. Ele chegar e diz malhada, a malhada sai lá no meio das 100 e vem. Agora, se eu chegar e dizer malhada, ela não vem. Sabe por quê? Porque ela conhece a voz do pastor dela. É isso que Jesus está falando. Que nós temos que ter essa sensibilidade de conhecer a voz do nosso pastor. Mas como que aquela ovelha conheceu a voz do pastor? Porque ele estava sempre em contato com ela e ela sempre em contato com ele. Eu quero a direção de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, mas aonde você está quando o seu pastor quer falar com você? Aonde você está quando Deus quer falar com você? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo quando Deus quer falar conosco? Então Jesus falou, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então ao ovelha, o pastor, a função dele é cuidar da ovelha, impedir que ela caia em algum buraco, impedir que ela seja pega por algum ladrão, impedir que ela, enfim, que ela se machuque. Essa é a função do pastor. Orientar ela para ela, tirar ela da beira, sim, cuidar dela. Mas eu te pergunto, se eu não ando com esse pastor, se eu não estou com esse pastor, como que eu vou ouvir a voz dele para mim não cair em nenhum lugar? Para não cair em nenhuma cilada. Então Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós temos que ouvir a voz de Jesus. Buscar ouvir essa voz, estar ouvindo essa voz, ou seja, estar em contato com a palavra dele. Aí eu vou conhecer essa voz. Aí eu vou ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para me orientar na hora de uma decisão, para me orientar na hora, meu irmão, de algo que eu preciso, uma decisão que eu preciso tomar. Lá está Deus para te aconselhar. Mas se nós não queremos estar na presença dele, como vamos ter contato com esse pastor? Você só vai, como eu já disse, para conhecer, você basta estar junto dessa pessoa. E para você familiarizar a voz dessa pessoa, você tem que estar perto e conversar com ela e ela conversar com você. Não, pastor, eu oro lá em casa, você ora lá, mas é um monólogo, porque só você fala. Aqui ele está falando com você. Então, quando nós vemos a casa de Deus, é Deus falando conosco. É Deus nos direcionando acerca daquilo que nós pedimos, que nós buscamos nele em oração. Mas se nós não oramos, ele está falando, eu não estou entendendo. Por quê? Porque eu não tive contato com ele, eu não tive contato com a voz dele. Eu não busquei falar com ele em oração. Então, como eu vou ouvir a voz dele se eu não falei nada com ele? Ou seja, foi apenas um monólogo.
eu falando, mas se eu não quero estar perto dele, vai ser sempre um monólogo. Agora, diálogo é eu e Deus. Eu falo com ele em casa e ele fala comigo através da palavra. Então a importância de você ler a palavra de Deus na sua casa é de suma importância, porque ali você está em contato com a palavra, com a voz de Deus. Para conhecer a voz de Deus, você tem que estar em contato com ele. Então Jesus disse, olha, outros vieram antes de mim, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. É o que Jesus está falando. Por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí Jesus disse, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. O que Jesus disse? Se alguém entrar por mim. Quando ele disse se alguém, ele está dizendo que nós precisamos decidir. Aquilo que eu disse no começo. Deus não vai me obrigar a nada. Deus não vai te obrigar a nada. A escolha é minha e sua. Só que toda escolha, ela gera um resultado na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos decidir em questão a nossa fé. Resultados vêm a partir de decisões, a partir de escolhas. Mas qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido as nossas decisões? Tem sido baseada de acordo com a orientação do nosso pastor, do nosso Deus, ou do nosso querer, do nosso achismo, da nossa empolgação no momento? Como tem sido as nossas decisões? Aí ele diz, aquele que entrar por mim será salvo. Será o quê? Salvo. O que ele está falando? Isso é livramento das ciladas do adversário. A todo momento o adversário da nossa alma, ele tenta nos aprisionar. O Salmo 91, ele é bem claro acerca disso. Olha, ele te livrará do laço do passarinheiro, do laço da armadilha do passarinheiro. Quando eu era mais novo, criança, a gente fazia ali não sei se você já viu isso, a arapuca, né? Umas madeiras ali, fazia uma arapuca, né? Deixava ali, colocava uma madeira ali, colocava comidinha, um passarinho lá, e a gente só puxava a cordinha, está preso na arapuca. Hoje tem alçapão, tem um monte de, né, artifício para pegar os passos, para capturar ali. Então Jesus está falando, ele te livrará do laço do passarinheiro, da armadilha, da cilada do passarinheiro. Aí ele disse, olha, debaixo das tuas asas estarás seguro. Fala aqui de proteção de Deus. Então, quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, quando nós decidimos viver a vontade dele, nós vamos receber proteção. Aí ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fala aqui de cuidado de Deus. Viver debaixo do cuidado de Deus, debaixo do cuidado desse pastor. Então nós temos que atentar e decidir. A nossa vida em si, ela é tomada de decisões. Quando você vai procurar um emprego, você decide entrar naquela empresa. Quando vão te chamar para, né, porque vão decidir te contratar, você vai decidir se você vai continuar lá ou não, se você vai entrar naquela empresa ou não. Quando você conhece algumas pessoas, você decide se você vai ter amizade com aquelas pessoas ou não. Quando você vai casar, você decide com quem você vai começar um relacionamento. É uma decisão. Mas e quando nós tomamos decisões sem a direção de Deus?
Problema na certa. Dor de cabeça na certa. Então temos que ter certeza, meu irmão. Não devemos tomar nenhuma decisão no calor da emoção. Temos que entender que o que tem que prevalecer diante das nossas escolhas, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Amém. Será que a minha decisão vai glorificar o nome do Senhor? Será que a minha decisão vai ser bênção na minha vida? Em todos os aspectos? Se não for, nem decida. Decisão é algo muito sério. Decisão é algo muito sério. Aí ele diz: entrará e sairá. Isso fala de quê? De liberdade. Libertar de todas as armadilhas, de toda a armação, de toda a trama do adversário. Entrará e sairá. Isso fala de liberdade. Tem pessoas que estão presas em situações, estão presas em laços, porque ainda não decidiram ter Jesus como seu pastor. Querem andar como ovelhas desgarradas. Outras vezes não querem nem andar como ovelhas, querem viver como bode. O que o bode faz? O bode, ele dá coisa amarrada, ele dá chifrada. Agora a ovelha não, a ovelha ela é dócil. A ovelha, quando o pastor vai orientar ela, ela sabe que é para o bem dela, que é para o cuidado dela. Porque ela ouve a voz do seu pastor. O bode não. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele entrará e sairá, ou seja, liberdade. É o que o salmista disse: o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Então, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Ou seja, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a promessa da presença de Deus na minha e na sua vida, quando nós aceitamos a Jesus como nosso pastor, como Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nos dá proteção. Aí ele disse: e achará pastagem, ou seja, provisão de Deus. Provisão. Paulo disse: olha, o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ou seja, todos nós necessitamos de algo, todos nós buscamos algo, todos nós temos anseio por algo, mas o Senhor, Ele envia a sua provisão. A Bíblia diz que Isaac, ele teve o Senhor como seu pastor, e a Bíblia diz que aonde Isaac chega, a Bíblia diz que Isaac chega numa terra seca, sem pasto, sem água, sem nada. A Bíblia diz que Isaac começou a cavar num lugar seco. A Bíblia diz que começou a jorrar água. A Bíblia diz que ali Isaac começou a plantar, ele começou a plantar. E a Bíblia diz que o Senhor prosperou Isaac naquela terra. Porque tudo que ele fazia, o Senhor abençoava.